Bem, ouvintes da Rádio Baroque FM, do portal Baroque Comunicações, hoje aqui recebendo a Carolina Mânica, ela é produtora, atriz, locutora. Carolina, eu tenho podcast também. Podcast, ou seja, né, multiartista. Muito moderna. Carolina, fala um pouquinho, você já falou bastante de teatro, dessa produção de teatro, mas você também é atriz de cinema, Sim. De televisão. Fala um pouquinho dessas outras mídias, dessas outras linguagens. O que você pode trazer para a gente? Qual é o diferencial? Como é que é isso também? Eu acho assim, em termos de atuação, né, falando bem da minha área específica, né, são informações diferentes, né? São formas de trabalhar diferentes. Então, quando você vai fazer uma peça, você tem um tipo de atuação que aquele texto te pede. E você está num palco e o palco ele te exige um tipo de presença, né? A gente em atuação sempre, eu acho que tudo é uma questão de qualidade de presença na atuação, né? Então, quando você está na televisão, você tem outro texto, né? Depende do que você vai trabalhar. Às vezes você vai trabalhar um texto de uma série. Então, você vai para uma atuação mais cinematográfica, né? Com uma linguagem. Só que tudo, querendo ou não, vem da linguagem do roteiro, do texto, daquilo que está sendo pedido por quem escreveu aquilo, né? Tudo parte da criação de texto. Eu acho, assim, para mim é muito isso, assim. Você descobre o personagem através das informações que ele te traz pela dramaturgia, né? A dramaturgia no teatro, o roteiro no cinema, né? O roteiro da novela na televisão. Então, você vai encontrando os limites, delineando a sua atuação dentro disso, né? Dentro do que o texto te propõe. Porque às vezes você tem você vai fazer uma novela, ou você vai fazer uma série que pede uma atuação, às vezes até mais caricata, não caricata, porque o caricato é sempre ruim, né? Mas uma atuação até mais desenhada do que o teatro em si. Então vai muito daquilo, qual que é a linguagem que você vai trabalhar. Qual é a linguagem? Quais são os limites da linguagem que você está trabalhando, né? Então você vai delineando aquilo. Bacana. 2015 que você fez um filme? Eu fiz um filme em 2015, não, 2017. 2017? Qual o último que eu fiz? Foi 2017. Em 2017 eu fiz um filme fora do Brasil, fiz no Uruguai, e é uma produção argentina, uruguaia e brasileira. E é um filme de comédia, né, chama Porno para Principiantes, que é um filme... Ele é uma comédia uruguaia, mas os roteiristas são argentinos, então é que o diretor é uruguaio, os roteiristas argentinos, o diretor também faz o roteiro. Então ele ficou uma mescla de cinema de arte argentino com uruguaio, pro lado da comédia, muito interessante. E todos os atores são argentinos e uruguaios, eu só tinha eu, de brasileira, e eu não falava espanhol, né? Então eu tive que aprender a falar espanhol para o filme. Então eu fiz um tempo recorde de imersivo para aprender a falar para o filme. Então foi uma experiência assim, olha, valeu 10 filmes. Porque atuar em outra língua, comédia, né, que tem um time super específico, e com os melhores atores da Argentina, assim. E aí foi, assim, realmente uma coisa... Foi um presentão que eu ganhei. Quanto tempo Eu fiquei entre Argentina e Uruguai, eu fiquei 3 meses quase, 2 meses, mas tempo de rodagem foram 7 semanas, né? A gente filmou durante 7 semanas e tinha uma folga por semana, então era bem puxado. Bacana. Como é que você está vendo essa questão? Agora, vamos entrar um pouquinho na questão da produção mesmo, né? Depois a gente fala do teatro mais especificamente, mas na questão do audiovisual, né, do cinema. Como é que você está vendo a questão da produção? O que tem de bom, o que tem de positivo? Quais são as dificuldades que você está vendo hoje? A gente está vivendo um momento muito ímpar, né? Porque a gente teve uma abertura de produção com a lei do audiovisual, né? Que foi maravilhosa.
e gerou muito emprego, e gerou muita oportunidade. Então, a gente teve uma oportunidade de criar um mercado de séries no Brasil, que ainda é muito iniciante, né, que a gente está formando pessoas ainda nessa linguagem, né, e tudo isso. E aí, de repente, você vê essa decisão que vem de paralisar as produções, né, até que a Ancine preste as contas de todos os projetos, eu não sei bem como que foi essa decisão, assim, fico um pouco com receio de falar muito tecnicamente sobre ela, porque eu não a conheço intimamente, né, mas pelo que eu posso avaliar, assim, e que para mim, eu não entendo, eu acho assim, quando você quer fiscalizar algo e você quer regulamentar algo e melhorar os mecanismos de... ao invés de você cortar aquilo e paralisar, você cria alternativas para que aquilo se fomente de outra forma, né? Você não simplesmente corta, né? Quando você simplesmente corta, parece que você está censurando, né? Porque por que você corta, né? Então, assim, eu nunca acredito que esse seja o caminho de você realmente fomentar a cultura, né? Tem essa questão da Rouanet, que eu posso falar mais propriamente, que eu tô um pouco mais por dentro. Aí saiu a decisão de que o teto vai ser 1 milhão, né? Aí eu penso assim, bom, teto 1 milhão, qual que é o intuito? Aí eles falam assim, o intuito é que a Rouanet viabilize pequenas produções. Quem está acreditando nisso, eu não estou acreditando nisso. Porque, assim, a pessoa, ou a empresa, que dá 10 milhões para o Fantasma da Ópera, sei lá se foi para o Fantasma da Ópera, não, ou 10 milhões para um musical, não quer patrocinar o meu projeto, que vai custar nem perto disso. Não, ela não quer, entendeu? Tipo, ou então, ou você quer você quer fomentar, então você cria um mecanismo, você fala assim, as empresas têm que fazer tanto % de fomentação de projetos, até com pequenos projetos independentes. Você cria um mercado para que as empresas, sejam obrigadas a fomentar aquilo de forma mais pulverizada. Você não corta. No momento que você corta, o patrocinador que patrocina um musical não quer patrocinar uma peça que ele não vê, porque na verdade a questão da Lei Rouanet que as pessoas não entendem, já que a gente entrou nessa seara, Carolina, e é legal a gente trazer isso para o nosso ouvinte deixar bem claro, a Lei Rouanet, ela não dá dinheiro, ela dá uma concessão de você captar, de uma ignorância absurda, né? De você captar. As pessoas acham que a Lei Rouanet dá dinheiro. Olha, eu acho maravilhoso. Se eu ganhasse o dinheiro da Lei Rouanet, não estava mais aqui. E essa lei, né, Carolina, ela dá o quê? Para o artista, ou para as produtoras, no caso, você como produtora, para você ir no mercado captar recursos. A Lei Rouanet é uma lei de incentivo, projeto, né? É uma lei de incentivo. Ela não é uma lei de patrocínio. Né? O que é uma lei de incentivo? Ela incentiva o projeto. Ela autoriza que você possa ir atrás daquele dinheiro. Né? Ela não te dá aquele dinheiro. Ela autoriza que seu projeto está... Eles analisam o projeto, é super rigoroso, uma lei puxada de fazer, eu já fiz bastante. Eles avaliam todo o seu projeto para ver se tem algum superfaturamento, para ver não sei o que, se tem algum furo, se tem que defender seu projeto, um processo todo, e tudo isso você faz sem ganhar nenhum dinheiro, né? E aí a Lei Rouanet autoriza que o seu projeto fala, este projeto está apto a sair em busca de patrocínio privado, de uma empresa privada, né, que vai ter uma porcentagem do seu imposto que ela daria ao governo, uma porcentagem muito pequena, que ela vai ter isenta com o governo e ela vai repassar aquele dinheiro que ela repassaria ao governo para o projeto, né? Então, assim, ninguém ganha dinheiro com a Lei Rouanet porque aprovou um projeto na Lei Rouanet, entendeu? Tipo assim, você remunera um projeto se você encontrar o patrocinador. Agora, volto a falar aquilo. O patrocinador que faz um musical,
como o Fantasma da Ópera, Sim, não quer patrocinar uma peça de um dramaturgo norte-americano, que seja o Neil LaBute, o Nick Silver, o Albee, o Shakespeare, né? Não é americano. Mas, enfim, não quer patrocinar esse tipo de espetáculo, nem que seja dramaturgo brasileiro, não é o mercado dele. Agora, o que eu acho, sinceramente, que deveria fazer, que daí também não é uma coisa que eu posso falar com tanta propriedade, mas me parece um pouco. Por exemplo, essas grandes empresas que patrocinam musicais, tipo Bradesco, Itaú, Porera, são empresas que não precisariam colocar verba de Lei Rouanet. Eles poderiam colocar verba de marketing, porque dentro do sistema do musical, essa verba retorna a eles. Essa verba retorna a eles, porque o musical gera muito emprego. A gente não pode colocar um teto de 1 milhão no musical. Gera muito emprego, você quebrar uma economia. Exatamente. São muitas famílias que são sustentadas através de um projeto como Fantasma da Ópera, saca? Então, assim, a gente não pode simplesmente cortar. A gente está dando um tiro no pé, literalmente. É um tiro no pé a nível de fomentação econômica do Brasil, entendeu? Tipo, a geração de desemprego. Você regulamentar em 1 milhão um teto de um musical. Você vai estar gerando desemprego. A não ser que você fale, tais e tais empresas, vamos colocar verba de marketing, porque dentro do mecanismo do musical, essa verba pode voltar à empresa. Porém, você, empresa, que patrocinava com 7 milhões tal produção, você é obrigado a pulverizar este dinheiro em pequenas produções. Entendeu? Então, assim, isso é fomentar. Mas não tô parecendo que não tá me parecendo que a gente está querendo criar cultura no Brasil nesse momento. E você falou um aspecto muito importante que as pessoas às vezes não se deparam com esses detalhes, né? Criticam por criticar, ou, não sei, acho que falta uma boa informação, uma informação de qualidade, que é a questão do desemprego. A gente está com 13 milhões de brasileiros, Não, tá um horror. né? Quer dizer, quando o IBGE fala 13 milhões, você pode colocar 25, 30 milhões, porque em cada família que tem um desempregado, às vezes você tem 2 ou 3 que tem aquele desempregado como sustentador, fonte de renda daquela família. Então, tá vendo uma coisa muito... a questão é muito crítica, e aí você vê que a indústria cultural, ela emprega muito, e ao mesmo tempo... Por isso que ela chama indústria cultural. E ao mesmo tempo ela traz o retorno para os empresários, quer dizer, para as empresas que apostam na cultura, e ainda bem que ainda tem algumas empresas no nosso país que ainda apostam na cultura, né? Total. Elas têm esse retorno, né? Por exemplo, a Porto Seguro, né? Sim. Que apoia o nosso espetáculo. A Porto Seguro, eles têm um edital que eles apoiam via Lei Rouanet, que são verbas que eles apoiam via Lei Rouanet, e eles têm uma verba de marketing, que é o apoio, que eles chamam, que é um dinheiro, como se chama? Dinheiro bom, né? No meio desse se chama dinheiro bom, que eles aportam a produções para que a produção consiga viabilizar a sua manutenção, de certa forma. Né? Uma verba muito pequena que proporciona com que você continue mais um mês, que proporciona com que você pague a pauta do teatro. Então, assim, é muito inteligente isso da Porto Seguro, né? Sim. Eles têm uma verba de marketing que é prevista dentro de qualquer empresa tem verba de marketing, e eles pulverizam essa verba de marketing entre várias produções. Então, assim, eles conseguem suprir uma lacuna que fica aberta, porque eles têm uma Rouanet que é dentro do edital, que proporciona produção de grandes projetos e poucos, né? Então, eles conseguem realmente incentivar a produção cultural através disso. E por que um Itaú faz isso? Por que um Bradesco não faz isso? Ou então pega e bota um dinheirão no musical e vê uma forma daquilo retornar, porque retorna, entendeu? Sim, com certeza. Retorna. Você tem 2 sessões de musical por dia, você tem um teatro lotado de 2.000 lugares, é uma coisa incrível, incrível o que o musical fez no Brasil. É maravilhoso, sabe? O que eles conseguiam fazer. A gente não pode deixar que isso seja que tenha extinguido. Que perda o seu espaço, né?